Outro caso aqui, em 2023, nós falamos do desaparecimento de Isabela Santos, isso aconteceu em Betim, e também do assassinato de Neylon Vitor, que aconteceu em Belo Horizonte. Os dois tinham 25 anos. A polícia acredita que foram mortos em uma emboscada planejada por criminosos ligados ao tráfico de drogas. O Neylon, essa é uma imagem que a gente está resgatando da época, ele sai aí, veja só, ele está atendendo a uma ligação. E nesse momento ele pensava, certeza de que a vítima não teria nenhuma chance, voltam e descarregam as duas armas, porque os dois atiraram muitas vezes. Esse caso aconteceu no Novo Glória, na região noroeste da capital. Agora veja só, a Isabela, ela tinha sido sequestrada na frente dos dois filhos em Betim. E o corpo nunca foi encontrado. Mas hoje uma pessoa foi condenada exatamente pela morte dessa jovem. É o que você vai ver na reportagem do Gabriel. Existe, informações de que o Neylon, junto com outro traficante aqui de Betim, estariam querendo tomar uma biqueira no bairro Alterosas 2, que foi onde a Isabela foi sequestrada. A execução do rapaz... Eles se dirigiram até o bairro Novo Glória, em Belo Horizonte, que era o local de residência do Neylon. Chegou em casa, tomou um banho, deu um banho nos meus netos, recebeu um telefonema de uma suposta amiga. E ela pegou e foi para a casa dessa suposta amiga dela. Não voltou para casa nesse dia. Com certeza, minha filha nunca faria isso de livre e espontânea vontade, de deixar os meus netos, não. Por mais que ela estava passando por momentos de dificuldade, criando os dois filhos sozinha, ela jamais faria isso, não faz parte da personalidade. Em relação ao crime de Betim, ainda faltam pelo menos mais 3 pessoas adultas a serem julgadas e mais o adolescente. Com relação ao crime de Belo Horizonte, também da mesma forma, são os adultos e o adolescente que estão envolvidos, e lá ainda não houve nenhum primeiro julgamento. Então, com relação ao crime de Belo Horizonte, nenhuma das pessoas ainda foi condenada, só foram denunciadas. Vitor, o único... Tivemos 3 qualificadoras, que foi justamente um motivo torpe, porque o crime foi praticado em virtude de disputa por ponto de tráfico de droga. Foi porque também a Isabela não teve chance nenhuma de defesa, então foi o recurso que dificultou a defesa da vítima. E também porque a Isabela foi morta posteriormente ao Neylon para assegurar a execução de um crime que teria acontecido em Belo Horizonte, porque ela era a pessoa que sabia de toda a história. Então, ela foi morta para assegurar a execução daquele crime. Jaci, não é isso? Por favor. Eu consigo ver ela? Não, né? Consigo ver por aí, né? A Gessi é dela? Jazi é o pai, sou eu. Pai da vítima. Bom dia, senhor Jaci. Bom dia. Senhor Jaci, bom dia. Bom dia. Eu gostaria que o senhor ativasse o vídeo do senhor, é possível? Uai, eu já estou me vendo aqui na tela, eu ativei ele. Deixa eu ver aqui. Bom, para mim não aparece. O senhor está fazendo pelo celular ou pelo computador? Pelo celular. O computador está Clica aí, pipocando. olha se tem uma câmerazinha para o senhor ativar o seu vídeo, por gentileza. Tem sim, ela tá ativada. Inclusive, eu estou me vendo aqui na tela. Abri uma aba aqui com a janela com a Mas minha. os senhores estão vendo? Porque para mim não, para a gente não aparece, senhor Giaci. Eu posso desligar e ligar de novo? Pode sim. Então, licença, um minuto.
Doutora, já apareceu a minha imagem? Ainda não. E agora? Agora sim, agora sim. O Tá bom. senhor Jaci, o senhor tem algum documento de identidade para colocar em frente à câmera? Sim. Certo. Qual que é a profissão do senhor Jaci? Eu sou mestre de obras. O senhor foi arrolado como testemunha nesse processo criminal, apura-se o crime de homicídio e tem como acusado dos fatos o senhor Vitor Lúcio Lomar Mendes e como vítima a senhora Isabela Santos Bacelar Ferreira. O senhor é parente do réu? Não, eu sou pai da vítima. Eu vou ouvir o senhor como informante em razão disso. O que que o senhor sabe sobre esses fatos? Então, no dia 2 de novembro de 2023, eu me encontrava em casa, às 19 horas, quase às 19 horas, na sala assistindo um filme com minha namorada. A minha filha tinha passado o dia inteiro com a minha outra filha e chegou em casa com meus dois netos, O uma senhor criança, poderia só mencionar o nome da filha do senhor, só para ficar mais claro para a gente, por favor? Isabela Santos Bacelar Ferreira, e Sim. chegou com as duas crianças, o Guilherme Neto, de 2 anos, e a Yasmin Valentina, de 4 anos. Tinha 10 dias que ela tinha feito 4 anos. E eu falei com ela que a janta estava pronta, e ela. Aí eu falei, dá um banho nas crianças. Ela subiu, deu um banho nas crianças, subiu para o segundo andar da casa, no quarto, deu um banho nas crianças, desceu. Na hora que ela estava descendo a escada, ela recebeu um telefone da Thaís Gabriela, que entrou na vida dela, tinha uns 2 meses antes do fato acontecer. E aí ela falou assim, não, eu já estou indo aí, mas eu não tenho Uber. Aí não sei se foi a Thaís que chamou o Uber para ela. Aí já era parte já do plano de sequestro da Isabela. A Isabela saiu juntamente com as duas crianças e como ela tinha mania de dormir na casa da minha irmã, ela saiu, achei que eu nem sabia que ela tinha saído para casa da Thaís, não. Eu escutei ela conversando pelo telefone, que eu estava na sala. Ela saiu e a última vez que eu vi minha filha foi isso. E a partir daí, no outro dia, eu comecei já. A Thaís foi lá em casa com uma história de que a Isabela entrou num carro. Ela inventou umas 4, 5 versões. Que entrou num carro e falou que estava voltando, que só ia dar uma saída e estava voltando, que entrou num carro vermelho e, e que estava voltando. E que ela ficou com a guarda das crianças e que tinha acabado de deixar a guarda das crianças na casa do pai delas, das crianças, sabendo que a minha filha estava divorciada e que morava comigo. Estava divorciada e morava comigo. E aí, até então, eu aguardei até umas 11 horas, onde eu comecei a ligar para alguns amigos meus que são das forças policial, né, civil e militar, e falei, ó, tem alguma coisa de errado. A minha filha jamais abandonaria meus netos. Eu sei o desespero, a dificuldade que ela passa com essas crianças, não larga eles para nada. E tá errado, minha filha não ia fazer isso, não. Aí fui na casa da Thaís, questionei ela, ela me deu outras versões de que a Isabela ela tinha ligado para a Isabela, que a Isabela falou que estaria voltando e tal. E aí eu comecei, com base nisso, fazer buscas e fiz o comunicado do desaparecimento da Isabela. E quando eu comuniquei o desaparecimento, fui chamado à delegacia no terceiro distrito, Jardim Alterosa, onde conversei com o investigador. E ele falou que ia dar início a esse processo de desaparecido. E a gente ficamos aguardando. Só que nessa questão de aguardo, eu comecei a fazer as minhas investigações. Por isso eu fui arrolado como testemunha, porque eu sou pai, eu não ia ficar parado. E comecei a fazer buscas e buscando informação e tal. E um dos autores do homicídio
como eu moro no bairro há 40 anos, há 38 anos para ser exato, eu vi já jovens crescendo e se marginalizando. A gente sabe quem é quem dentro da comunidade. Uma comunidade abandonada, não sei se pelo a segurança ou se pela legislação que infelizmente não corresponde à expectativa da sociedade. E aí eu comunicando com dos pessoal do bairro que é envolvido com o tráfico, aí ele foi e comentou. O nome desse rapaz é Gustavo Henrique Silva Freitas. Ele foi e comentou, falando, Nege, eu acho que eu ouvi dizer que um rapaz que morava ali no Mutirão foi assassinado lá em BH, e bem no mesmo dia que a sua filha desapareceu. Eu acho que ela estava junto com ele, tá? Eu falei, como que ela ia estar junto com ele se ela mora aqui e ele está lá em BH? Aí, com base nisso, eu falei, pronto, mataram minha filha. Aí comecei a fazer as investigações e levantar as informações com outros moradores do bairro, né, que tem envolvimento direto ou alguma ligação com alguém que tem envolvimento no crime. E aí eu fui recebendo as informações de que a minha filha teria sido sequestrada por, juntamente com os meus netos, pelo grupo do Renato Javert, que é o chefe do Vitor Lúcio, Hugo Lacoste. Ele, ele teria uma rixa com essa outra vítima, o Neylon Vitor, e que a Isabela conhecia esse rapaz da escola, mas ele já não morava no bairro desde 2017, porque ele tinha sofrido uma tentativa de homicídio a mando do Renato Javert. E eles se encontravam em Belo Horizonte, mas a Isabela tinha um contato deles. Aí eles, então, torturaram a minha filha, barbarizaram com ela. A informação que foi me repassada foi que eles violentaram ela, estupraram, torturaram, ameaçaram de matar os meus netos. E pegaram o telefone dela, entrou em contato com o Neylor e ele falou o endereço onde ele estava. Inventaram uma história lá para ele que teria uma festa em algum sítio e que passariam lá para buscar ele, como se passando pela Isabela, ou obrigando ela a falar essas questões sobre a ameaça. E ela falou, eles foram lá, inclusive o Gustavo Henrique Silva Freitas, o vulgo Pulga, que é o mesmo que me deu o pé da minha investigação, que falou que ela poderia estar envolvida nessa morte desse outro rapaz em Belo Horizonte, no bairro Novo Glória. No vídeo dá para ver claramente o Gustavo Henrique baleando o rapaz na porta na casa que ele estava. Era uma pousada onde ele estava morando. E baleou também o dono da pousada. E aí eu vi o vídeo, a princípio não confirmei com a Polícia Civil de Belo Horizonte, que eu entrei em contato com a Polícia de Belo Horizonte, fui lá, né? E aí eu vi o vídeo, não confirmei, eu falei, rapaz, o trem é mais grave do que eu pensei. E me resguardei nessa questão e comecei a fazer a investigação por outra ótica, confirmando que os algozes da minha filha e os algozes do Neylon eram a quadrilha que atua no meu bairro. E aí me planejei, aluguei uma casa em outro estado, aluguei a minha casa, mudei, e antes de eu mudar, continuei fazendo as investigações, mas fui me preparando. Aí as informações que eu tenho são essas, que eles sequestraram minha filha, mataram ela, torturaram, estupraram, fizeram tudo que não prestava. E tinha outros detalhes. Tá. Eles mataram minha filha, a investigação já achou o local, porém não encontra o corpo. Mas eu já tinha alertado a investigadora Ludmila que eu tinha recebido a informação de que o Renato Javert mandou o
Vitor Nunes, mas outros integrantes da quadrilha que ajudaram no assassinato da minha filha. Ele não estava sozinho na hora fazendo guarda dela. Tinha mais pessoas, que a quadrilha tem aproximadamente 20 pessoas. Tem o nome deles. E depois, passado de algum tempo que ela estava morta, eles mandaram ele lá pegar o corpo da minha filha e jogar dentro do rio Paropeba. E aí eu fui, mudei do bairro, me encontro em outro estado e, enfim, pedi a guarda dos meus netos, porque o Daniel, pai das crianças, infelizmente, teve alguns problemas. Ele já foi envolvido com o dono dessa quadrilha, o chefe dessa quadrilha do bairro. Enfim, eu não sou inimigo do Estado, nunca fui. Sempre prezei pelos valores de justiça, de honra, liberdade, direito de todos. Mas eu sei que o certo é que bandido não pode ficar solto, não. Enfim, quer saber mais alguma coisa, doutora? Doutora Gislaine, a senhora está com a palavra. Obrigada, Excelência. Seu Jazi, bom dia. Eu sou a promotora de justiça. Antes de mais nada, eu sinto muito pelo que aconteceu com a filha do senhor. E o senhor pode ter certeza que, mesmo encerrado esse julgamento aqui, nós ainda vamos continuar procurando pelos restos mortais da Isabela. Seu Jazi, eu vou fazer algumas perguntas para o senhor. Eu gostaria que o senhor fosse bem objetivo na resposta. Quando a Isabela sumiu, o senhor, né, fez as suas investigações e eu vi aqui que o senhor chegou a acessar o e-mail da Isabela para procurar alguma localização que o telefone dela pudesse dar com base no e-mail. Isso aconteceu? Sim, no mês seguinte, que isso foi em novembro, em dezembro eu consegui resgatar o chip dela junto à operadora. Aí eu abri o Google com e-mail, para localização. Eu estava fazendo parte da investigação, enfim, para ser objetivo. Sim. Pois é. E aí, o que o senhor conseguiu descobrir quando o senhor acessou o e-mail da Isabela, com relação à localização do telefone? Em relação à localização, deu Parque São João, em Contagem, deu exatamente o endereço onde o outro rapaz foi morto, né, o Neylon, o bairro Novo Glória, Em qual e deu cidade? de Belo Horizonte. Parque Aham. São João, em Contagem, Belo Horizonte e o Novo Glória. E deu também provavelmente era o sítio que eles alegou, onde seriam Casa da Avó, em Divinópolis. E esse sítio seria o quê? Esse sítio é um local que eles alugam para festa. Inclusive, eu fui lá, fiz buscas na redondeza, Hum. não encontrei nada, não. Encontrei o proprietário do sítio, conversei com ele e perguntei das datas, o que que havia, se tinha havido uma festa e tal. Ele ficou de me repassar, mas não me repassou. Também, como eu estava fazendo essas buscas sozinho, eu fiquei meio preocupado com o risco, eu não sabia quem é quem. Eu não sei quantas pessoas são envolvidas por trás de quadrilha criminosa. Entendi. Então, só para a gente voltar um pouquinho. O senhor disse que a amizade da Thaís com a Isabela começou cerca de 2, 3 meses antes do desaparecimento dela, é isso mesmo? Exato, Tá. E no dia que a Isabela desapareceu, a última pessoa que viu foi a Thaís. exato. O senhor tem conhecimento do envolvimento da Thaís com o Renato, que tem apelido de Neguinho, que é conhecido como chefe do tráfico lá? Sim, ela tem envolvimento com ele. Envolvimento, Tinha. envolvimento, o senhor Ela tinha. fala, de droga ou relacionamento íntimo? Então, as informações que foi me repassada foram que eles tiveram um envolvimento amoroso. Eu não sei se ele continua, não, porque eu não sei da vida pessoal e não tenho tempo, né, de estar aí procurando saber. Mas, assim, ela teve um envolvimento afetivo com ele, amoroso,
e também o envolvimento com droga. Entendi. Depois que a Isabela sumiu, na noite do dia 2 de novembro de 2023, o que a Thaís fez com os filhos da Isabela? Ela manteve os meus netos. Ela primeiro ligou para a Isabela, ou seja, fazendo parte do plano de sequestro da Isabela, de rapto da Isabela e das crianças. Ela manteve as crianças em cárcere privado. A informação que eu recebi era que foi dado ordem para que as crianças também fossem executadas. No entanto, parece que houve uma reviravolta que não mataram as crianças. E eles pegou e de manhã não sabia o que ia fazer com as crianças. Acho que mandou ela soltar as crianças ou enviar para o Daniel. Não foram nem lá em casa. Entendi. Que o Daniel que é o pai das crianças, é isso? Sim, sim, sim. Uhum, tá. Inicialmente, a Thaís disse que o carro era vermelho. Depois ela mudou a história e disse que o carro era preto. O senhor teve notícia dessa informação da Thaís? Sim, na verdade, ela manteve a informação de que era vermelho o carro desde o início, só que as investigações apontavam por vídeos que o carro era preto. Aí ela foi confrontada, depois ela foi e afirmou, falou, não, o carro era vermelho, era preto. Entendi. Além do Vitor, que é a pessoa que está sendo acusada aqui hoje, o senhor teve conhecimento de outras pessoas que teriam participado da morte da Isabela? Sim, teve o Gustavo Henrique, teve um outro que o próprio Neguinho mandou matar, que foi o que começou a abrir a boca lá, que deu para descobrir, né? Já matou, esqueci o nome do rapaz. Ele tinha um apelido de cheiroso. Um que até então era de menor é o Daniel de alguma coisa Souza, o Gabriel, foi o Gabriel, o Gustavo, o cheiroso. Tem um outro rapaz que eu não me recordo o nome também agora. Uhum, tá bem. Então, todas essas pessoas estariam envolvidas no sequestro, na morte da Isabela e na morte do Neilo. Foi isso que No o senhor duplo apurou? homicídio, no sequestro e no cárcere privado das crianças. Quer dizer, a Thaís acabou que ficou diretamente com o cárcere das crianças. Mas indiretamente os outros estão ligados a isso. Entendi. Durante as pesquisas, né, que o senhor fez lá com o aparelho celular o aparelho celular não, né, com o e-mail da Isabela, o senhor conseguiu visualizar alguma outra coisa além da localização do aparelho celular? Então, eu tentei fazer o backup do WhatsApp dela, só que como era aquele WhatsApp GB, acho que é GB que fala, eu não consegui, porque era um WhatsApp diferente, eu não sei como é que funciona. E eu também acessei o Instagram e acessei o Google Fotos, porque eu tive essa informação que parece que a princípio eles pegaram a Isabela porque viram ela tirando foto, supostamente tirando foto na favela do Mutirão. E Hum, aí eu acessei o Google Fotos dela também para ver se tinha alguma foto desse que correspondia a isso. No entanto, eu abri esse e-mail dela dentro na sala da investigadora Ludmila, da divisão de homicídios em Betim, e abri também esse e-mail e deixei aberto dentro da sala no computador do investigador Samuel, da homicídio de Belo Horizonte, que estava no caso do Neylon. Larguei tudo lá, é só pesquisar. Abri até o Instagram e deixei tudo aberto. entendi. É, seu Jazi, eu vou fazer uma pergunta para o senhor aqui. Eu sei que é muito doída, mas eu preciso de fazer essa pergunta. O senhor tem certeza, né, convicção que a filha do senhor está morta? Tem. Uhum. Tá bem, eu não tenho mais perguntas, obrigada. Doutor Maxinei com a palavra. Jesse, bom dia.
Bom dia, doutor. Meus sentimentos pelo ocorrido, né? A gente fica consternado com tudo isso. Eu queria só fazer uma pergunta ao senhor. É, o procedimento investigatório, que incluiu o Vitor, num dado momento foi desmembrado. O senhor tem informações, ou sabe dizer se a polícia deu continuidade nas investigações para saber os demais envolvidos, conforme o senhor mesmo relatou, se deram, né, se procuraram o senhor, deram início a novas investigações? Não, eu só sei que foi desmembrado. Eu fiquei sabendo, assim, eu não sei precisar a data de quando eu fiquei sabendo que foi desmembrado, porque foi em dois municípios, né? O sequestro da minha filha e dos meus netos e o homicídio dela foi em Betim e o homicídio foi em Belo Horizonte. Aí eles optaram por desmembrar esse procedimento. E eu não sei se foi avaliado a questão dos outros envolvidos, não. Entendi. Olha, muito obrigado, bom dia para o senhor. E, de novo, reitero meus sentimentos pela situação, por o senhor ter investigado, por o senhor ter procurado, ter passado por tudo isso, tá bom? Bom Tá dia. bom. Senhores jurados, alguma pergunta para o informante? Não? Doutores, posso dispensá-lo? Sim. Senhor Jaci, o senhor não está dispensado, tá certo? Um bom dia para o senhor. Tchau, tchau. Eu ainda vou Doutora ser chamado, eu vou ser ainda chamado hoje ainda? Não, por hoje o senhor está dispensado, tá certo? Tá bom. Obrigada. Tchau, tchau. Doutora Gislaine, qual testemunha que a senhora quer ouvir agora? Tudo bem com o senhor? Bem, graças a Deus. Então, tá bom. Coloca, por gentileza, a qualificação dele na câmera. Deu certinho? Aproxima só um pouquinho, que eu acho que não ficou tão... Agora do outro lado. Ok. Policial, bom dia, Samuel. Bom dia, Excelência. O senhor foi arrolado como testemunha nesse processo criminal, apura-se o crime de homicídio, tem como acusado dos fatos o senhor Vitor Lúcio Lomar Mendes e como vítima a senhora Isabela Santos Bacelar Ferreira. O senhor é parente do acusado? Não, senhora. Amizade íntima ou inimizade com ele? Nenhuma. Então, compromisso o senhor a dizer a verdade sob pena de cometimento de crime. Ciente. O que o senhor sabe sobre esses fatos, policial? Eu sei de todas as circunstâncias, autoria, motivação, O senhor dinâmica. poderia nos relatar, por gentileza? Sim. Os fatos ocorridos em desfavor da Isabela, na verdade, eles têm uma íntima relação com um homicídio ocorrido em Belo Horizonte. Por isso que as investigações que eu realizei em Belo Horizonte chegou-se à autoria desse crime aqui em conjunto com a Delegacia de Homicídio de Betim. Isso por quê? Porque o acusado, juntamente com outros autores, utilizaram-se da Isabela, sequestraram ela aqui, para ela dar a localização da pessoa que foi vitimada lá na cidade de Belo Horizonte. Então, no dia eles sequestraram a Isabela aqui, simularam a conversa, só para contextualizar, para o senhor entender melhor, que essa vítima que foi morta em Belo Horizonte era um desafeto de alguns dos acusados aqui, e a Isabela tinha uma relação de amizade com essa vítima. Então, eles utilizaram-se dela para chegar até essa vítima de nome Neylon e mataram o Neylon no dia também. Simularam conversa através do telefone da Isabela, como se fosse ela marcando um encontro com o Neylon. Aí eles pegaram ela aqui, se deslocaram com um aparelho telefônico dela lá até a cidade de Belo Horizonte e executaram essa vítima lá também. Em síntese, os fatos são esses. Entendi. E sobre a participação do Vitor, o que o senhor conseguiu apurar na sua atividade policial? Que ele foi um dos responsáveis também por sequestrar a Isabela aqui, se deslocar até Belo Horizonte e efetuar disparos em desfavor dessa outra vítima lá de Belo Horizonte. E segundo as quebras de sigilo, depoimentos de outros autores, eles também executaram a Isabela aqui na cidade de Betim e ocultaram o cadáver. Sobre o suposto cadáver, o suposto corpo da vítima, a polícia conseguiu apurar alguma localização, algo nesse sentido? A investigação caminhou, não caminhou? O que o senhor tem a dizer sobre isso? O cadáver não foi efetivamente localizado, mas chegaram a ser realizadas buscas em locais apontados até por outros envolvidos, mas em razão do tempo, das circunstâncias, não chegou-se a localizar, não. Mas ficou bem latente
assim, pelos depoimentos e tal, que de fato eles executaram ela. Entendi. E sobre a motivação, o senhor começou a tecer, o senhor gostaria de mencionar algo mais? A motivação seria porque essa vítima lá de Belo Horizonte, por nome de Neylon, juntamente com a Isabela, estavam assessorando um outro traficante, por nome, o apelido de Lisico, a retomar territórios de droga aqui na cidade de Betim, comandada por um dos envolvidos no fato. Então, a Isabela tirava fotos de pontos de venda de drogas, mandava para o Neylon, sob a promessa de que, se esse traficante reassumisse o controle, eles iriam obter algum benefício com isso. A motivação que se esclareceu foi essa. Entendi. E sobre o acusado Vitor, o senhor já conhecia na sua atividade policial? O senhor já o conhecia? Não. Não conheci porque eu atuo lá em Belo Horizonte, né? Não conhecia aqui da cidade de Betim, não. Sei do pregresso envolvimento dele através dos sistemas de informações policiais e etc. E quais seriam? Envolvimento com tráfico de drogas, principalmente. Tá certo. Algo mais que eu não perguntei que o senhor gostaria de esclarecer e entende relevante? Não, no contexto geral seria isso. Doutora Gislaine, com a palavra. Obrigada, Excelência. Policial, bom dia. Bom dia. Policial, foi juntado aqui no nosso procedimento de Betim um relatório, está escrito aqui, relatório circunstanciado 10 de 2024. Excelência, se puder mostrar para ele, deixa eu ver o ID aqui. É 965621. É dos últimos documentos que foi juntado pela própria secretaria. Tá, aqui na minha página está na 1080. Já está? Desculpa. Policial, esse relatório aí que o senhor está vendo, o senhor se recorda de ter confeccionado ou participado da confecção desse relatório? Sim, eu fui responsável pela confecção. Uhum. O que o senhor pode esclarecer para a gente a respeito desse relatório? Igual eu adiantei para a autoridade judiciária, esses fatos eles possuem íntima relação. É um pouco até complexo, difícil falar um pouco do fato aqui, sem mencionar muitas questões do fato ocorrido em Belo Horizonte. Uhum. A princípio, a nossa intenção lá da Delegacia Especializada de Homicídio da cidade de Belo Horizonte era apurar a morte do Neylon Vitor. Uhum. Mas como eles utilizaram-se da Isabela para chegar até o Neylon, os fatos acabaram se entrelaçando. Uhum. Então, as dinâmicas, a própria motivação, elas meio que se misturam assim. Então, o que eu tenho a esclarecer, por exemplo, em relação à motivação, à dinâmica, essas coisas, é o que eu já adiantei, e tem algumas coisas que corroboram com tudo isso, que ligam a Isabela até a vítima lá de Belo Horizonte. Por exemplo, dias precedentes à morte da vítima lá de Belo Horizonte, do Neylon, como ele estava fugido aqui da cidade de Betim, e porque ele havia sofrido até uma tentativa de homicídio aqui, ele fez uma publicação nas redes sociais. O que ele fez? Ele criou um perfil fake, eu não me recordo agora se foi no Instagram ou no Facebook, e ele forjou a própria morte. Ele fez uma publicação assim de luto. Ele criou um perfil, fez uma publicação de luto. Isso chegou até o conhecimento da Isabela. Inclusive, a Isabela começou a lamentar. Nossa, não acredito que o Neylon morreu, me conta o que aconteceu. Conversando com esse fake, né, que na verdade viemos a descobrir que depois que era o próprio Neylon. Então, essas coisas comprovam o vínculo dos dois. Ela lamentou a morte do Neylon, só que aí depois ele revelou para ela que, na verdade, era só um subterfúgio para ludibriar potenciais algozes dele. Então, eles tiveram esse vínculo, e no dia dos fatos, eles utilizaram-se da Isabela para chegar até o Neylon, já ciente desse vínculo dele com ela. E aí utilizaram o telefone dela, simulando um encontro com ele, convidando ele para ir até uma festa. E aí ninguém mais sabia da localização dele, somente a Isabela, nem os familiares dele sabiam. Então, eles utilizaram dela, foram lá e executaram o Neylon e também executaram a Isabela. Uhum. O pai da vítima comentou aqui conosco, e parece que existe um documento em Belo Horizonte confirmando isso, com relação à localização do aparelho celular da Isabela.
a investigação em Belo Horizonte chegou a apurar se o celular dela teria estado no local da morte do Neylon naquele dia e hora? Sim, o celular comprovadamente esteve, porque por duas fontes. Nós quebramos o sigilo telefônico do aparelho, né, por intermédio do e-mail do aparelho, e ele apontou dados de localização de Hebe lá na cidade de Belo Horizonte, justamente no endereço onde o Neylon foi morto, que eu acho que é a rua Geraldo Ribeiro, número 268, se eu não me engano, em relação ao número, bairro Novo Glória. E também os acessos feitos com o telefone da Isabela através da conta Google também, no histórico de pesquisas, também fez esse percurso para chegar até o endereço de Belo Horizonte. Saiu daqui de Betim, foi até Belo Horizonte. Parece que tem um documento aí. Coloca na página 15, por favor. Deixa eu só ver se é esse. Passou. Isso. Aumenta aí, por gentileza. É esse que é o documento que o senhor está mencionando, com respeito à conta Google? Sim, esse é um print do aparelho telefônico desculpa, da conta Google dela. Tá. E aí está demonstrando exatamente o quê? O senhor pode repetir? Dados de localização de pesquisas ao endereço Rua Geraldo Ribeiro, número 268, Novo Glória, que é onde o Neylon foi morto. Que é aquela república, isso. Entendi. A motivação do crime, o senhor falou aí, então, seria motivação de tráfico de drogas, é isso? Aventou-se duas motivações. No primeiro momento, a gente acreditou-se que só tinha matado a Isabela porque uma espécie de queima de arquivo, né? Como utilizou-se dela para chegar até o Neylon, a primeira motivação seria essa, digamos, um motivo torpe, assim, né? No segundo momento, surgiu informações no sentido de que Isabela e o Neylon estariam auxiliando uma pessoa, um traficante que já tinha comandado uma certa região em Betim a retomar os seus pontos de droga. Na verdade, o acusado aqui está respondendo pelos dois. Ele está respondendo, né, para assegurar a execução do crime de homicídio do Neylon, e ele está respondendo também por essa motivação torpe aí, que seria essa disputa ao comando do tráfico de drogas. Todas essas duas motivações foram confirmadas? Sim. Uhum. Tá. Lá pela investigação de Belo Horizonte, os senhores conseguiram apurar alguma coisa com relação ao cadáver dela? Alguém chegou a mencionar alguma coisa nesse sentido para tentar localizar esse cadáver? Ou pelo menos os restos mortais, né, passados aí quase 2 anos? Sim, um dos investigados, que não se encontra aqui hoje, né? Eu posso falar o nome? Melhor não falar o nome, não, conta a história. Tá. Um dos participantes, que era o motorista do veículo, que se deslocou lá para matar o Neylon, ele confessou espontaneamente que eles foram lá, executaram. A Isabela não estava dentro do veículo, portanto, por interpretação ao contrário senso, né, a gente chegou à conclusão que eles utilizaram, então, o telefone dela, né, simulando se passando por ela, e após executar o Neylon, retornaram aqui para a cidade de Betim, pegaram a Isabela, ela estava dentro de um imóvel, e levaram ela até sentido da cidade de Joatuba ali. Acho que ali já é Joatuba, na verdade. Um local ermo, onde tem umas empresas ali. Pararam o veículo. Segundo este acusado, enquanto ele permaneceu dentro do carro, os outros dois acusados, quais sejam o acusado aqui presente, juntamente com o outro, desceram, caminharam em direção ao matagal e ele ouviu os disparos de arma de fogo. A partir desse depoimento dele, foram realizadas diligências lá no local, até com o auxílio dos bombeiros e o canil também, mas em razão do tempo, já tinha mais de um tempo do crime, nós não foi encontrado o cadáver lá, mas segundo o próprio acusado, essa foi a dinâmica delitiva. Policial, eu vou fazer uma pergunta aqui para o senhor, de acordo com a sua experiência profissional, é muito complexo fazer um caso de homicídio sem um corpo, mas, de acordo com a sua investigação, existe alguma dúvida de que a Isabela foi morta? Nenhuma. Tá, eu não tenho mais perguntas, obrigada. Doutor Maxinei, com a palavra. Estel, bom dia. Bom dia, doutor.
Policial, nesse momento, só para eu entender melhor, da investigação do próprio corpo, só para entender melhor, um dos envolvidos, né, um dos participantes, chegou a confirmar participação do Vitor nesse momento da execução da Isabela? Sim. E nesse momento da ocultação do cadáver, houve essa informação? Ele não foi específico assim, em relação à ocultação de cadáver. Ele apontou o local e mencionou os fatos relativos à execução, que é um local bem ermo, rios próximos, enfim. Ele não entrou em detalhes assim de ocultação no sentido de se abrir alguma cova, nesse sentido, não. Mas ele disse que, enquanto ele permaneceu no carro, o acusado Vitor, juntamente com o outro, desceu do veículo, com a Isabela, ele usou um termo assim, dando um mata-leão assim nela, tipo, e ele ouviu os disparos. Entendi. E ele também, nesse momento, confessa a própria participação ou só aponta os demais Ele confessa a própria participação, né? Na medida da participação dele, que segundo ele foi como motorista do veículo. Entendi. E os senhores foram até o local, não acharam o corpo, obtiveram mais alguma informação, se por acaso retiraram esse corpo da vítima de lá ou não? Não, nada nesse sentido. Ok, professor, muito obrigado. Senhores jurados, alguma pergunta para a testemunha? Não? Doutora Gislaine, doutor Maxinei, posso dispensar o policial? Sim, de minha parte, sim. Policial, eu agradeço, então, a nada. presença do senhor dela. Você sabe? Então, tá bom. A senhora foi arrolada como testemunha nesse processo criminal, apura-se o crime de homicídio, tem como acusado dos fatos o senhor Vitor Lúcio Lomar Mendes e como vítima a senhora Isabela Santos Bacelar Ferreira. A senhora é parente do réu? Não, senhora. Amizade íntima ou inimizade com ela? Não, senhora. Então, o compromisso a senhora a dizer a verdade sob pena de cometimento de crime de falso testemunho. Sim, senhora. O que a senhora apurou na sua atividade policial sobre esses fatos? Foi um trabalho que demandou bastante tempo, né? Nós contamos, porque foram 2 crimes, na verdade, que foram apurados juntos, né? Primeiro, o homicídio da pessoa de Neylon, praticado em BH, e, por consequência, o homicídio da Isabela, aqui em Betim. Pelo fato da Isabela ter conhecimento do local onde o Neylon estava, ela foi meio para chegar até o Neylon. Quando houve o homicídio do Neylon, retornaram para Betim, quando ocorreu o homicídio da Isabela. Entendi. Sobre a motivação, circunstâncias do crime, o que se apurou? Durante o nosso trabalho, foi verificado que a Isabela, juntamente com o Neylon e um antigo traficante local conhecido por Lisico, estariam em conluio criminoso na intenção de reaver alguns pontos de drogas conhecido como biqueira, em que a Isabela faria o levantamento do local, fotografando os criminosos que estariam em cada uma dessas biqueiras, para proporcionar ao Neylon que ele viesse até Betim praticar o homicídio dessas pessoas, para que eles, né, na linguagem do tráfico, para que eles pudessem tomar a biqueira para um outro gerente do tráfico conhecido em Betim, chamado Lisico. É um antigo conhecedor do tráfico em Betim. E aí a Isabela seria meio para isso, ela que estava fazendo o levantamento aqui. Ocorre que a facção criminosa de Betim descobriu esse plano, então descobriram a ligação entre a Isabela e o Neylon e usaram a Isabela como isca para chegar até o Neylon. Em certo momento, a Isabela foi sequestrada, ela estava na casa de uma pessoa chamada Thaís, juntamente com os 2 filhos dela. Essa Thaís convida a Isabela para sair na rua. Em certo momento, a Isabela fica sozinha
E aí ela desaparece, né? Segundo várias informações locais das pessoas que viram, a Isabela entra dentro de um carro preto e não é mais vista. Isso no dia 2/11. Na madrugada de 2 para 3, o Neylon é morto em Belo Horizonte. Dentro deste carro tinham 4 elementos, 4 pessoas, e eles estavam usando o celular, o aparelho celular da Isabela. Ela não estava dentro do carro, ela tinha ficado em Betim, e aí eles conversando no celular, como se fosse a Isabela, como se a Isabela tivesse marcado um encontro com esse Neylon, e aí usando ela, o celular dela, o nome dela, chegaram até ele, cometeram o homicídio que eles queriam lá. E aí, quando retornaram, não tinham o que fazer com a Isabela, porque ela já teria visto todo mundo, já teria entendido a situação, acabam praticando o homicídio contra ela aqui em Betim. Sobre a autoria delitiva, suposta autoria delitiva, o que a senhora apurou em relação ao acusado ou outros indivíduos? Sim, nós tivemos muitas denúncias anônimas, muitas pessoas nos procuraram, mas essas pessoas imploravam por sigilo, por medo de todos os acusados. Pediam e iam contando partes da história, e aí a gente trabalhou bastante para ir montando esse quebra-cabeça, que depois nós tivemos as testemunhas veladas que esclareceram todo o fato. Nós chegamos até os autores através das testemunhas e 2 dessas testemunhas narraram todo o fato criminoso. Dentro desse carro preto, que praticaram o homicídio contra o Neylon, estavam a pessoa de Gabriel dirigindo, a pessoa de Vitor Lúcio, conhecido por Lacoste, estava no banco direito do carona, na parte da frente. Na parte de trás do carro, atrás do motorista, tinha um terceiro acusado, mas esse nós, infelizmente, não conseguimos a qualificação dele, porque ele estava de máscara e boné, todo tampado, então nós não tivemos a qualificação dessa pessoa. As 2 pessoas que viram, além do senhor Vitor, foi o motorista e o quarto autor, mas o motorista e o quarto autor não conseguiram reconhecer quem seria. E no banco de trás, ao lado desse autor de máscara e capuz, estava o menor, que também desferiu tiros contra a pessoa de negro. Certo. Agora, especificamente sobre o Vitor, foi possível apurar alguma participação dele nesses fatos? Através das testemunhas, sim. Das testemunhas presenciais, sim. 2, nós já tínhamos indicação de várias testemunhas que pediram por sigilo, mas até... Essas veladas, só tomar cuidado para não falar o nome, por gentileza, Ok. tá? Nós tínhamos testemunhas do bairro, moradores do bairro, que indicavam a atuação do réu. Muitos falavam, mas até então a gente só tinha o caminho para seguir, não tinha uma formalização. E aí, através das testemunhas veladas, nós tivemos a comprovação que, de fato, ele estaria dentro do carro. E sobre o corpo, o que foi apurado sobre isso? O local? Não foi apurado nada? Sim, uma das testemunhas veladas indicou o local onde o corpo estaria. Nós fizemos várias buscas no local, inclusive fizemos buscas com a equipe dos bombeiros, a equipe dos cães farejadores, mas é uma área de mata onde passam muitos animais. E dado o decorrer do tempo, lá, da última vez que nós fomos lá, o mato estava muito, muito alto, tá? Eu tenho 1,73 m, o mato estava para além do meu tamanho. Muitos animais peçonhentos, a equipe do bombeiro pedia para a gente tomar cuidado a todo tempo por conta das cobras, que tinha muita cobra, muitos animais lá. E é uma área que, na época de seca, houve uma queimada, depois veio a chuva e esse mato cresceu de novo.
Então, neste momento, nós não tivemos sucesso em localizar o corpo da Isabela. Entretanto, uma das testemunhas veladas apontou o exato local e a forma exata como tudo aconteceu. Quem desceu do carro, quem deu o tiro, quem voltou para o carro. Uma das testemunhas fala. E a senhora se lembra exatamente como foi, sem citar o nome da testemunha? Sim. Quando retornaram do homicídio praticado contra a pessoa de Neylon, passaram é chamado de mutirão aqui em Betim, onde tem várias casinhas lá na região da Alterosa. A menina entra dentro do carro, a Isabela entra dentro do carro, e saem essas mesmas 4 pessoas com ela dentro do carro. Inclusive, a testemunha velada diz até que ela estava tranquila, porque ela não achava que ela ia ser morta, que ela, na linguagem, né, entre aspas, eles iam dar um susto nela, mas que ela não ia ser morta. Ela estava tranquila, porque no momento em que chegaram até a pessoa de Neylon, levaram apenas o celular dela. Ela ficou aqui em Betim, e quando retornam, pegam ela, saem com ela sem rumo definido, segundo essa testemunha partícipe. Saem sem rumo definido, e aí, quando chegam a esse local, o carro faz um retorno numa rotatória próxima, muito próxima ao local onde ocorreu o homicídio, para o carro. Descem do carro a pessoa de Vitor Lúcio Lacorte e o outro autor que estava no banco de trás, o menor. Eles descem, saem junto com a menina do carro, entram para dentro desse local, desse matagal, mas não descem muito, segundo a testemunha, até bem específico, que o tempo é rápido. Eles descem. A testemunha disse que ouviu 2 tiros e eles voltam sem a menina para dentro do carro e voltam para Betim. Tá certo. Doutora Gislaine, com a palavra. Obrigada, Excelência. Policial, bom dia. Bom dia, doutora. Policial, só para ficar bem esclarecido aqui, a senhora trabalha em qual delegacia? Delegacia especializada em homicídios de Betim. A delegacia especializada em homicídio, ela investiga alguma coisa que não tenha uma pessoa morta? Ou ela só investiga homicídio? Apenas homicídios. Apenas homicídios. Apenas homicídios. Eu tenho um documento aqui na minha mão, que foi encaminhado pelo delegado da 3ª delegacia, que foi onde começou essa investigação. A senhora sabe me dizer por que começou lá e por que foi para homicídio? Sim, porque inicialmente foi registrado o desaparecimento dela, por isso é registrado na delegacia local, porque a delegacia de homicídios, ela trabalha tão especificamente com homicídio. Nem o homicídio tentado somos nós que apuramos. Nós apuramos morte. O homicídio tentado também é da delegacia diária. E aí, no decorrer, já no início das investigações, o doutor delegado da 3ª delegacia entendeu que existiam indícios suficientes que indicavam a morte da Isabela, e aí esse inquérito foi para as mãos do doutor Otávio, nosso delegado. Então, mesmo que a gente não tenha aqui um corpo, sim, está comprovado pelas investigações que foram realizadas que realmente aconteceu um homicídio nesse caso? Sim. Tá, não existe dúvida com relação a isso, não? Não. Tá. A senhora parece que ouviu aqui, junto com o doutor Otávio e junto com a Cíntia, que parece que é a sua colega lá de trabalho. Sim, ela é escrivã. Várias pessoas foram ouvidas lá. A senhora estava presente nessas oitivas? Sim, senhora. Em algum momento, e eu estou perguntando isso para a senhora porque teve uma situação em Belo Horizonte, e depois eu vou explicar aos jurados, em algum momento houve algum tipo de coação, agressão, pressão para que as pessoas, os depoentes, falassem determinada coisa? Jamais.
Com relação à pessoa de Thaís Gabriele de Oliveira Teles, a senhora estava presente na oitiva dela, chegou a comparecer na residência, qual que foi a participação da senhora com relação a Thaís? Sim, senhora. Nós fomos cumprir o mandado de busca e apreensão na casa da senhora Thaís. Chegamos à equipe, inclusive acompanhada pelo doutor delegado. A Thaís franqueou a nossa entrada. Foi toda uma situação. É muito complicado a situação em que vive. Ela nos recebeu, era 3 horas da tarde, ainda de camisola. As crianças numa situação deplorável dentro de casa, comendo uma comida terrível. Inclusive, eu própria tirei de dentro do fogão dela uma comida mofada que estava sendo ofertada para as crianças. Em momento algum, ela ofereceu resistência, nós chegamos para cumprir o mandado de busca e apreensão, porque já entendíamos a participação dela, através das testemunhas. Pedimos, né, a ela os celulares, ela entregou apenas um celular, depois, na busca, nós acabamos encontrando outro celular, e aí, de posse dos 2 telefones na mão, ela própria pediu para ir à delegacia prestar depoimento. De certo, ela entendeu a gravidade do que estava acontecendo, e aí nós a levamos na delegacia, esperamos ela se recompor, vestir. Tinha uma amiga dela na casa que ficou com a guarda das crianças, ficou cuidando das crianças. Ela foi à delegacia de livre e espontânea vontade, junto de nós, no nosso carro, prestou depoimento, inclusive, né, o depoimento é gravado, em momento algum é possível entender que ela estava sob coação. Ela presta o depoimento, depois que ela presta o depoimento, ela volta para a sala dos investigadores, a qual eu fico com a minha equipe. Eu ainda pedi a ela que esperasse um pouco mais. Eu saí, eu comprei almoço para a Thaís, o mesmo almoço que eu comprei para mim, a mesma marmita que eu fiz para ela, porque eu ainda pensei e falei, vou aproveitar essa situação e vou mostrar para ela que existe uma vida diferente daquilo. A mesma comida que eu comprei para mim, eu comprei para ela. A minha equipe comprou chocolate para ela levar para os filhos dela. Falou, você não precisa, né? Leva para os seus filhos, fala que você estava cuidando deles, que você estava trabalhando, entrega chocolate para os seus filhos. Levamos ela de volta para a casa dela no carro descaracterizado, para não expor, porque sabemos, né, que é uma área que existe um tráfico grande. Então, se a gente levasse ela na viatura caracterizada da polícia, talvez fosse trazer olhares que não eram benéficos para ela. Levamos ela na viatura descaracterizada para casa. Tudo que ela falou de forma espontânea, jamais teve qualquer tipo de coação. Eu vou perguntar para a senhora, só porque ela prestou um depoimento em Belo Horizonte, ela Sim. fala que ela apanhou, inclusive ela cita o nome da senhora, ela fala que foi agredida, que tomou muito tapa na cabeça, muito pescoção, que não ficou com marcas, mas que ela foi agredida de todas as formas, inclusive de forma psicológica. O que a senhora tem para dizer a respeito disso? A senhora confirma, a senhora nega? Jamais. Uhum. Jamais eu teria qualquer atitude dessa. Eu tenho 7 anos que eu sou policial civil. Eu não respondo nenhum tipo de inquérito por ameaça, por tortura, por agressão. A minha delegacia, meu delegado também está lá. Não é um comportamento da minha equipe e ainda mais meu. Que me compadeci com a situação dela, porque também sou mãe, vi ela mãe naquela situação deplorável com as crianças dela. Ela própria estava numa situação deplorável, parecia que tinha usado muita droga pela situação que ela estava, machucada, de camisola, muito magra. Foi uma situação deplorável. O único sentimento que eu tinha por ela era dó. Uhum. E quando ela chegou até a delegacia, nós já sabíamos de todo o contexto que envolvia a morte da Isabela. Não fazia sentido bater nela para isso. Aí a senhora disse que foi feita uma busca e apreensão de 2 aparelhos telefônicos. Sim, senhora.
Eu estou vendo aqui um laudo, inclusive a senhora fez uma comunicação de serviço aqui, falando que ele estava muito danificado, que ele não pôde ser periciado. Foi isso mesmo? Um dos aparelhos, sim, senhora. E o outro? O outro, ele ligava, também estava numa situação física ruim, quebrado, mas ligava, dava para ver alguma coisa que estava nele. Porém, nessa mesma comunicação de serviço aí, eu fiz uma observação que este aparelho que foi entregue por ela, começou a ter uso no dia 5/11, 3 dias depois da morte da Isabela. Então, o aparelho que ela estava usando no dia da morte, tanto da Isabela quanto do Neylon, não foi entregue à polícia. Se foi esse outro aparelho que estava completamente quebrado e não tinha condições de ser periciado nem analisado. Entendi. E teve uma outra situação que a senhora mencionou também aqui nesse laudo, com relação a uma pesquisa que ela tinha feito? Sim. Analisando os acessos de internet do telefone, encontramos uma pesquisa que ela fez sobre a situação carcerária da pessoa de Renato Javer, conhecido como Neguinho. E o que o Renato tem a ver com essa história toda que a gente está tratando aqui? Segundo o apurado no decorrer da investigação, o Renato Javer, conhecido no local como Neguinho, que é o gerente do tráfico local, ele é o mandante do homicídio da Isabela, porque ele é antigo desafeto da pessoa de Lisico, que também era traficante. Então, eles estavam em guerra no tráfico pelas biqueiras locais, que é o ponto de venda, e ele é o mandante. E ele teria algum relacionamento com a Thaís para ela ter procurado alguma informação dele aqui no celular? Sim, eles eram, segundo a própria Thaís nos informou, eles tiveram um relacionamento amoroso. Inclusive, a própria Thaís fala que, acho que agora o penúltimo filho dela seria do Renato. Entendi. Então, eles tinham essa... Sim, eles tinham um relacionamento amoroso, sim. Essa intimidade. E ainda tinha uma intimidade, tanto que ela estava pesquisando sobre ele. Agora, com relação especificamente ao réu, né, que está sendo aqui julgado, é o senhor Vitor Lúcio Lomar Mendes, que está falando aqui que ele tem apelido de Jacaré ou Lacoste. A senhora o conhece assim, dessa forma? Sim, senhora. Tá. Constou aqui para mim que, por meio de uma denúncia anônima, ele teria sido preso no dia... A denúncia anônima parece que foi aqui no dia 16 de fevereiro de 2024. Sim. E que ele teria sido preso com drogas e armas. A senhora tem conhecimento disso? Sim, senhora. Tá. E aí, depois também foi questionado a respeito dessa arma e da utilização dessa arma para a morte, tanto da Isabela quanto do Neylon. Sim. O que a senhora pode me falar a respeito dessa arma? Para fins de apuração da morte do Neylon, de fato, é importante a perícia nessas armas para saber se realmente foi essa, mas para a morte da Isabela especificamente, não é necessário, porque, como infelizmente nós não temos o corpo por inúmeros motivos, é uma área de mato, animais podem ter comido, pode ter levado. Quando nós encontramos o local, né, da morte dela, as buscas foram um pouco prejudicadas por conta da situação que o local estava, mas para fins de apuração da morte da Isabela, não é necessário, não temos o corpo. Então, não faz diferença nenhuma a perícia nessa arma de fogo com relação à Isabela? Não, senhora. Tá. A senhora chegou a ter conhecimento a respeito de alguma quebra de sigilo telefônico da Isabela para saber a respeito do posicionamento do aparelho telefônico no dia dos fatos? Isso foi feito porque esses dois inquéritos eles caminharam juntos. Embora um aqui em Betim, outro em Belo Horizonte, o fato era o mesmo, era a continuidade delitiva, era o mesmo. Então, nós tivemos a proximidade, as duas equipes trabalharam juntos o tempo todo. E, inicialmente, quando tomou-se notícia da morte do Neylon, o senhor Jaezi, pai da Isabela,
procurou a equipe de Belo Horizonte, porque sabia da proximidade dos dois. E aí, o pessoal da equipe de Belo Horizonte conseguiu, através dos dados do Google, porque para cadastrar um telefone, você tem que cadastrar um e-mail, né? E conseguiram acessar a conta do Google dela, e aí conseguiram ver as pesquisas feitas no telefone dela, no aparelho de telefone dela, a pesquisa de internet feita. E a pesquisa de internet mostrava o caminho percorrido de Betim até o Neylon. Uhum. A pesquisa foi feita. Entendi. Então, o telefone dela foi até o local. Da morte do Neylon, sim. Uhum. Tá. E aqui em Betim, com relação à morte dela, o que a senhora apurou de acordo com o depoimento das testemunhas? Então, quando retornaram de Betim, essas 4 pessoas dentro do carro, o motorista do carro, ao lado direito dele, no banco do carona na frente, o senhor Vitor. O senhor Vitor é o que está aqui hoje? Sim, senhora. Uhum. O senhor Vitor Lúcio Lomar Mendes, conhecido como Lacorte ou Jacaré. Atrás dele, o terceiro atirador e ao lado o quarto atirador. Eles retornaram para Betim. Passaram lá nessas casinhas do mutirão. E aí colocaram a menina dentro do carro. Isso apurado de acordo com as testemunhas presenciais. Quando a menina está dentro do carro, quando a Isabela está dentro do carro, o senhor Vitor recebe uma chamada de telefone. E depois dessa chamada de telefone, mandando dar o susto na menina, aí eles levam ela para esse local ermo e matam ela, terminam com a vida dela e retornam para Betim, porque não tinham o que fazer com ela. Então, ela foi morta para assegurar a execução do crime do Ney. Foi isso? Sim. Uhum. E a motivação, eu não me recordo se a senhora falou, mas a motivação que foi colocada aqui na denúncia é porque ela estaria relacionada a tráfico de drogas. Seria isso mesmo? Sim, segundo as testemunhas, né? Todas as testemunhas anônimas que nos procuraram, todas as informações que nós obtivemos das pessoas na rua que corroboravam com após, né, as testemunhas veladas, era essa motivação. A Isabela envolvida junto com a pessoa do Neylon, que estavam trabalhando para o antigo traficante Lisico, estariam planejando tomar as biqueiras locais. Ela faria o levantamento e o Neylon a execução. Tá. Agora, só para finalizar aqui, senhora Ludmila, às vezes a senhora consegue me explicar? A senhora me falou aí do motorista, a senhora me falou do menor, a senhora me falou de um terceiro que não foi identificado, a senhora me falou do neguinho que foi indicado como mandante, mas nesse processo aqui, a gente só está apurando a participação do senhor Vitor. A senhora sabe me dizer, com relação a essas outras pessoas, se existe outro processo, outro inquérito, outra investigação, e por que eles não estão juntos aqui com o Vitor? A senhora sabe me esclarecer isso? Sim, são 3 inquéritos. É um inquérito que trata do senhor Vitor, que foi o primeiro que nós obtivemos as provas e a definição de que, de fato, era ele que praticou tanto o homicídio do Neylon partícipe, tanto o homicídio da Isabela. Então, o doutor Otávio desmembrou o inquérito todo. Primeiro fez um inquérito para o senhor Vitor, que foi o primeiro que nós obtivemos as provas contra ele. Um segundo inquérito que tratava do menor, que tem que ser diferente, e um terceiro inquérito com os demais partícipes, com os demais autores, porque esses nós obtivemos as provas depois. Então, esse ainda está em andamento? Sim. Entendi. Eu não tenho mais perguntas. A senhora gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não mais. Tá. Tem só uma situação aqui. Tem uma outra pessoa que foi ouvida, que é a testemunha velada. A senhora disse que participou da oitiva de todas as pessoas, né? Sim. Das veladas também, né? Sim.
A senhora já me esclareceu com relação a Thaís e com relação às outras testemunhas. Em algum momento, alguma das testemunhas sofreu alguma forma de coação ou agressão para prestar os seus depoimentos? Nenhuma delas, de forma alguma. Inclusive, elas prestaram o depoimento de forma espontânea, porque quando chegaram à delegacia, entenderam a gravidade do que tinha acontecido, o tamanho do que tinha acontecido e resolveram colaborar com a investigação. Tá. E só mais uma questão que eu estava esquecendo aqui. No vídeo, né? Porque os depoimentos são gravados. Sim. No vídeo do depoimento da testemunha Thaís, no momento que é mostrado para ela a execução, né, lá de Belo Horizonte, a gente fica sem áudio. Por alguma questão técnica, nós ficamos sem áudio. A senhora estava presente quando ela fez o reconhecimento? Sim. Ela teve alguma dúvida para reconhecer as pessoas ou ela reconheceu sem sombra de dúvidas? Como é que foi essa situação? Reconheceu sem sombra de dúvidas. Tá bem. Eu não tenho mais perguntas. Obrigada. Doutor Maxinei, com a palavra. Obrigado, Excelência. Oficial Ludmila, bom dia. Tudo bem? Oficial, eu queria primeiro ressaltar a forma de trabalhar nesse caso específico, principalmente quando a senhora disse aqui que em relação à testemunha velada, quando a senhora esteve na casa dela, vocês, a sua equipe, verificou a situação de extrema vulnerabilidade e ali vocês trataram essas pessoas com muita humanidade. Sim. Realmente o que a promotora falou, né, há um vídeo, eu não vou nem apresentar isso, e eu não acredito muito nisso, eu creio, diante da sua fala, que o trabalho foi sério, não estou aqui também dizendo que não existe casos, né, de violência, de abuso, mas eu queria ressaltar o seu trabalho e a humanidade que trataram esse caso. Realmente a situação dela ali, da comunidade, é uma situação de muita vulnerabilidade, de ausência mesmo de políticas públicas. A casa dela só verificava que não tinha alimentos adequados, as crianças estavam desse jeito. Foi isso mesmo, né? Sim, é complicado, é toda uma situação complicada. Entendi. Eu não tenho mais perguntas para a senhora, só deixar isso claro, que eu ouvi esse vídeo, mas eu não vou trazê-lo e confio no trabalho e parabéns. Tá? Obrigada. Muito obrigado. Senhores jurados, alguma pergunta para a testemunha? Doutora Gislaine, doutor Maxinei, posso dispensar, policial? A senhora está dispensada, viu, Ludmila? Um bom dia para a senhora. Bom dia, Vitor. Bom dia, doutor. Eu vou ler a denúncia para o senhor, tá certo? Consta do presente inquérito policial que no dia 2 de novembro de 2023, na rua Begônia, nas proximidades do número 826, bairro Jardim das Alterosas, segunda seção, nesta cidade e comarca, o ora denunciado e seus comparsas ainda não identificados, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, impelidos por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, conduziram a vítima, Isabela Santos Bacelar Ferreira, para lugar desconhecido, onde a mataram para assegurar a execução de outro crime de homicídio. Outro assim, o denunciado e os outros coautores ocultaram o cadáver da vítima Isabela Santos Bacelar Ferreira. Narram os autos que, por volta das 19 horas e 40 minutos, a vítima Isabela, acompanhada de seus 2 filhos, se dirigiu à casa de uma amiga. Lá chegando, a vítima deixou as crianças e saiu. Já em via pública, no local já declinado, denunciados demais coautores em um veículo e, aproveitando-se do fato de que eram conhecidos da vítima, desta se aproximaram e a convenceram a entrar no automóvel, saindo do local em seguida. Ato contínuo, o denunciado e seus aliados mataram a vítima e, de posse do celular dela, enviaram mensagens, passando-se por ela para Neylon Vitor Ribeiro dos Santos, tendo obtido o endereço deste. Neylon Vitor Ribeiro dos Santos foi assassinado por volta de 1 hora e 25 minutos da madrugada do dia 3 de novembro de 2023, em Belo Horizonte, em frente à sua residência, crime objeto do inquérito policial 0340-2023 da 6ª Delegacia de Homicídios de Belo Horizonte.
O denunciado e os coautores agiram impelidos por motivo torpe, uma vez que mataram a vítima por disputa relacionada ao comando do tráfico de drogas. E ainda o crime foi cometido para assegurar a execução do homicídio de Neylon Vitor Ribeiro dos Santos, haja vista que, somente por meio da ligação existente entre as vítimas, o denunciado e seus comparsas poderiam localizar Neylon. Ademais, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, posto que os autores eram conhecidos da vítima e a ludibriaram, fazendo com que ela adentrasse no veículo em que estavam. O corpo da vítima, Isabela, não foi localizado, tendo sido ocultado pelo denunciado e seus comparsas. Aí foi imputado ao senhor o crime de homicídio com 3 qualificadoras. É assegurado o direito constitucional ao silêncio. Caso o senhor não queira responder alguma pergunta, basta o senhor me informar. Isso não trará nenhum prejuízo, isso não poderá ser usado em desfavor do senhor, tá certo, Vitor? Tá certo. Seu nome completo. Vitor Lúcio Lamar Mendes. O doutor já me informou que o senhor vai responder apenas as perguntas dele. Eu só vou fazer a sua qualificação e vou passar a palavra para o defensor, tá certo? Tá certo. Seu nome completo, só repete. Vitor Lúcio Lamar Mendes. Quantos anos o senhor tem? 24. Estado civil do senhor? Solteiro. Tem filhos, Sim. Vitor? Quantos? Um registrado e o outro recém-nascido. Com quem que está a guarda dos seus filhos? A mãe deles. Nome dos seus pais? Ander Lúcio Mendes, Elma Maria Lomar. Sua profissão? Minha profissão, que eu estava na rua, era carga e descarga. E o senhor recebia aproximadamente quanto por mês? 2.200. Sua escolaridade? Primeiro, a oitava, nona série. Nona série completa. Problema de saúde o senhor tem? Não, só tomei tiro e fiz traquiyotomia só. Mas toma alguma medicação controlada? Só para dormir. Ok. Endereço do senhor? Endereço: Rua Borboleta 277, Alterosa, segunda seção. Betim. Faz uso de bebida alcoólica ou droga ilícita? Bebida sim, drogas também. Já foi preso anteriormente ou ostenta alguma condenação criminal? Sim, Por qual motivo o senhor se recorda? foi um 57 e um tráfico de 2019. Tá certo. Então, agora o doutor Maxinei está com a palavra. Obrigado, Excelência. Seu Vitor, bom dia outra vez. Seu Vitor, o senhor já sofreu alguma tentativa de homicídio? Sim, senhor. Há quanto tempo? Já tem uns 6 anos. Foi em 2018 que eu sofri. Quantas munições atingiram o senhor? 6. Em quais lugares? Na cabeça e no pescoço. Essa marca no pescoço é uma delas? Não, esse aqui foi a traquiyotomia que eu fiz. Em razão dos tiros? Para me respirar. Entendi. Seu Vitor, a juíza leu para o senhor a denúncia, né? E eu queria te fazer uma pergunta com muita sinceridade. O senhor teve participação nesse crime? Infelizmente, sim, doutor. Então, o senhor confessa que realmente no homicídio da Isabela o senhor teve uma participação nele, certo? Infelizmente, sim. Seu Vitor, eu sei das dificuldades, uma vez que já foi exposto aqui, que são várias pessoas participando. O senhor quer falar um pouco mais ou o senhor prefere parar por aqui, né? O senhor confessou, já que participou, em razão da sua segurança? Não, em razão da minha segurança, eu tenho que parar por aqui, doutor. Senão, eu chego na cadeia e sou morto. Entendi. O senhor já sofreu também, né, situações de tentarem contra a sua vida, e hoje o senhor teve, infelizmente, esse momento triste. O senhor está arrependido de ter Estou participado? muito arrependido, doutor, porque se eu soubesse que ia dar no que deu, não tinha nem participado. Infelizmente. Muito arrependido. Eu agradeço, senhor Vitor, sua honestidade de, nesse momento, ser verdadeiro conosco. E óbvio que, né, a juíza, no momento adequado de uma sentença, será levada em consideração sua confissão. Muito obrigado. Você gostaria de falar mais uma coisa ou basta? Não, só isso mesmo. Muito obrigado. Terminei, Excelência. Senhores jurados, em razão do horário... Só mais um minutinho. Claro. Em relação ao corpo da vítima, você pode nos dar alguma informação? Não, eu não presenciei o ato do corpo, não.
Tá? Se sabe alguém dizer se deixou em outro lugar que pudesse achar, para poder realmente trazer esse momento para o pai, de olha, eu achei, eu pude enterrar essa pessoa, essa dignidade ao pai da vítima, a gente viu o sofrimento dele. Se eu tenho alguma informação, ou depois também se eu quiser trazer para mim, olha, é possível eu localizar, me falaram, mesmo que eu não tenha participado, eu queria que se eu tivesse, se eu não quisesse falar agora, me falasse, que a gente tentaria de alguma maneira ajudar, porque o nosso dever quanto Estado é realmente minimizar, tá, a dor. Não, mas eu não presenciei na onde que eles mataram ela, não. Eu só presenciei o sequestro. No sequestro eu fiz. Entendi. Sequestrei ela, eu fiz. Agora, quando foi fazer felizmente, o homicídio, eu não estava presente, não. Entendi. Tá joia, Excelência. Muito obrigado. Senhores jurados, eu vou suspender